Olá! Começa agora o Videofórum do Canal do Empresário, uma iniciativa da Desenvolve SP. A internet revolucionou a forma de nos relacionarmos com as pessoas e as empresas. Ir até uma loja comprar determinado produto já não faz sentido para muita gente. Mas como encontrar os clientes num ambiente tão grande? Para falar de marketing digital, recebemos Sandra Turk, professora de pós-graduação da ESPM, FIA e FGV, sócia-diretora da Digitalents e autora do livro Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce. Sandra, o que é marketing digital? O marketing é marketing desde sempre, só que hoje em dia, com o crescimento da internet, a gente passou a estudar uma série de novas ações, novas técnicas para explorar melhor esse novo canal, que é o mundo digital, a internet, entre outros caminhos. Então, na verdade, é o mesmo marketing, só que nesse novo canal. Então, são ações que a gente faz tanto na internet, tanto no computador como no mobile, para poder atingir esse consumidor onde ele está. E onde que ele está hoje? Ele está navegando, seja no computador, seja no seu celular, ele está conectado no mundo digital. Então, o marketing digital nada mais é do que usar os velhos conceitos de encontrar o consumidor nesse novo canal que é o mundo digital. E quais são as principais ferramentas do marketing digital? Então, a gente tem evoluído também desde os primórdios aí da internet, onde a gente usava praticamente só e-mail marketing e banner, para o que a gente faz hoje em dia mais. Por exemplo, onde é que o consumidor está mais presente hoje em dia? Ele está nas redes sociais, ele está nos buscadores, então o marketing também está presente nessas ferramentas. Então, a gente tem feito cada vez mais ações utilizando as várias plataformas de mídias sociais, ações nos buscadores, ações ainda presentes nos portais, como por exemplo Media Display, que são os banners e tal. A gente ainda utiliza e-mail marketing, porque ainda dá resultado sim, entre outras ações, tá? Cada vez evoluindo mais, para quê? Para impactar esse consumidor no ambiente digital. Então a gente tem também, por exemplo, ações como games, que também pertence ao mundo digital. Então sempre que a gente pensar em marketing, independente da plataforma, é o quê? A ação de localizar esse consumidor, impactar esse consumidor para atender as suas necessidades, atender as suas demandas. Então no mundo digital a gente tem cada vez evoluído mais no uso dessas novas plataformas, dessas novas ferramentas. Isso requer uma estratégia, né? Requer um planejamento, que não é só ir lá e colocar um banner, por exemplo, no site. Sem dúvida. O que eu costumo chamar de presença digital. Então, a gente tem que realmente fazer um planejamento para a sua presença digital. Então, o que muitas empresas cometem de erro, principalmente, é isso, é começar a fazer o uso do canal digital sem nenhum planejamento prévio. Então, vamos montar uma página no Facebook porque todo mundo está lá, sem nenhum tipo de preparo anterior. Isso está muito errado. Então, o que é a presença digital? É você estudar o que é importante para aquela empresa. E começa, por exemplo, com um bom site. Então, ter um bom site ainda é, óbvio, muito importante. Então, tem que ter um bom site, eu tenho que estudar em que outros canais a minha empresa tem que estar, se é nas redes sociais, se é nos buscadores, se é nos portais, que tipo de conteúdo eu vou desenvolver, se eu vou fazer e-mail marketing, como é que vai ser desenvolvido esse e-mail marketing? Qual vai ser a base de dados que eu vou utilizar? Isso é planejamento. Então, começa com um bom diagnóstico e depois se faz esse planejamento. Então, onde que muitas empresas pecam? É justamente em não fazer esse planejamento prévio. E toda empresa tem que estar na internet, tem que estar nas redes sociais também? Quase não consigo imaginar uma empresa que não precise estar na internet. É muito difícil, porque mesmo que algum empresário diga e fala assim, mas o meu negócio é B2B, que é uma coisa que eu ouvi muito até hoje. Qual o problema? Porque a sua empresa é B2B, você está falando com gente do outro lado. E quem está comprando da sua empresa, do outro lado, mesmo sendo uma outra empresa, é uma pessoa. E essa pessoa vai pesquisar também antes de comprar da sua empresa. E vai pesquisar onde? Na internet. Então, mesmo uma indústria que está comprando de um outro fornecedor,
está comprando e pesquisando hoje na internet. Tá? Então, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos a previsão esse ano é de se investir 54 bilhões de dólares em marketing digital só no mercado B2B. Eu não consigo imaginar uma empresa que não deva estar hoje na internet. E falando de ações de marketing digital, é muito caro? As pequenas e médias empresas, elas também podem fazer ou é uma ferramenta só para os grandes? Muito pelo contrário. Justamente o investimento publicitário na internet tem crescido muito ao longo dos últimos anos, justamente porque ele é acessível, né? Eu não gosto de usar as palavras caro ou barato, né? Porque é relativo também. Isso é muito relativo, né? A gente tem que falar talvez em acessibilidade. Por quê? Porque você tem várias alternativas e você pode impactar direto o público que você deseja. É mais segmentado do que outras alternativas de mídia que você tinha e ainda tem no mundo offline. Então, para fazer um anúncio em jornal é caro, eu não sei direito quem está lendo e quem eu estou impactando e não necessariamente eu consigo mensurar o resultado, né? Nada contra, eu acho ainda super importante, obviamente, usar a mídia offline. Ninguém aqui está falando que isso vai acabar ou que tem que acabar, não é isso. Mas ainda é mais caro pensar nisso do que em fazer certas alternativas no mundo online. Então, se você falar, é possível para um empresário pequeno e médio investir na internet, eu acho que é até mais possível, é mais acessível do que para ele investir, às vezes, em alguma mídia de massa, né? E é mais fácil de mensurar os resultados até do que na mídia de massa. As métricas são diferentes, né? Sem dúvida, porque no mundo online você consegue acompanhar muito melhor os passos do seu consumidor até saber se ele converteu em alguma coisa que você queria ou não, se ele converteu numa compra ou não. E no caso da mídia de massa é muito difícil você realmente saber se aquele investimento foi convertido efetivamente numa compra ou não. É bem mais difícil. Então, no mundo online, os empresários acabaram descobrindo isso e vêm investindo bastante e tendo retorno. Por isso que é o meio que mais cresce. Hoje a internet já é o segundo maior investimento, né, em volume, só perde para a TV aberta. Então a gente vê que realmente é um caminho que tem sido escolhido, inclusive, pelas pequenas e médias empresas. Isso mostra que não foi só o consumidor que mudou de comportamento, que as empresas também. Sem dúvida, o consumidor está mudando porque ele está cada vez mais presente, né, nesse caminho, nessa mídia, e as empresas têm que estar onde o consumidor está. Então, se as empresas estão observando essa mudança, elas também estão migrando seu investimento. E mesmo dentro da internet, a gente percebe que o investimento vem mudando ao longo desses 15, 20 anos já de internet. Então, no início, a verba estava mais presente, por exemplo, nos portais, em e-mail marketing, como a gente falou. Então, no investimento em banner, por exemplo. Hoje, a verba está migrando, o investimento publicitário está migrando para onde? Para mídias sociais e para os buscadores. Qual a melhor forma de conseguir o engajamento? Porque não é só o e-commerce converter de fato em venda ou ter a reputação da empresa, tem outros fatores envolvidos, né? Puramente em mídias sociais, né, que é uma das ações que o empresário pode fazer dentro desse universo todo das mídias digitais, por exemplo, né, a gente tem que contemplar esse todo da presença digital. Então, dentro da presença digital, digamos que as mídias sociais são um desses pilares. Dentro das mídias sociais, muitas empresas vão lá com aquele olhar, tipo, eu vou fazer mídias sociais para vender. Eu diria que não pode ter muito esse olhar, tem que ter um olhar realmente para relacionamento. E aí você pergunta de engajamento. Então, dentro do relacionamento, eu tenho que pensar em engajamento. O que é o engajamento? É como é que eu trago o consumidor para se relacionar comigo. E até eu posso gerar depois algum tipo de venda. Então, a venda ela é decorrência desse relacionamento. E não o contrário, eu não posso, como empresário, pensar em investir em mídias sociais focando
diretamente na venda, né? A venda ela é decorrente desse relacionamento. Para gerar mais engajamento, o que a gente recomenda principalmente é desenvolver um conteúdo que seja relevante para o seu público. Se o seu público é moda, você vende um produto que é ligado à moda e tal, você tem que estar super antenado com esse mercado para trazer para ele um conteúdo que seja realmente relevante. Se o seu produto é automóvel de luxo, você tem que trazer um conteúdo que fale de acordo com os interesses desse público. Então, por isso que a gente volta àquele item anterior do planejamento. Então, o item conteúdo é fundamental hoje em dia, né, e tem que ser estudado onde? No item do planejamento. Por isso que a gente falou, não basta ir lá e abrir uma página no Facebook. Você tem que realmente definir no planejamento qual é o objetivo do empresário com essa página no Facebook. É só vender? É ter relacionamento? E aí sim, eu vou gerar engajamento com esse planejamento. E quais são os principais erros cometidos? Fora a falta de planejamento, Isso, né? Voltando a esse ponto, eu acho que é realmente o principal equívoco, é a falta de planejamento, que daí decorrem vários outros. Por exemplo, outro principal erro, falando de mídias sociais que a gente tem visto acontecer muito, a empresa, justamente por não se planejar, ela não tem equipe adequada, equipe treinada, não tem conhecimento. Então, acaba, por exemplo, entrando em conflito com o cliente dentro das mídias sociais, acaba literalmente batendo boca com o cliente na rede social, isso é péssimo. Isso depõe contra a imagem da empresa e, nos dias de hoje, isso gera a famosa crise. Ou seja, se você não conseguir, não souber lidar com esse relacionamento de mão dupla que as redes sociais estão trazendo para as empresas hoje, que é um relacionamento social para as empresas, a empresa pode se ver mais cedo ou mais tarde envolvida numa crise. Então, esse é hoje um dos principais equívocos, né? Você não se preparar para esse relacionamento. E os cases de sucesso? Você conhece alguma empresa que se destacou com ações de marketing digital? Olha, tem vários cases assim que a gente percebe que ou são cases porque conseguiram sair de uma crise ou porque souberam se relacionar. Então, tem de uma pequena empresa aqui em Jundiaí, que é uma empresa de confecção diferenciada, assim, customizada de roupas, que é da Costura Nativa, é uma menina que tem feito muito sucesso, porque ela usa o Facebook para se relacionar e comercializar e está vendendo já para o mundo inteiro. Então, é uma empresa super pequena que está crescendo usando esse relacionamento de forma bem adequada. Tem a ClickFuels, que é uma empresa que nasceu pequenininha também em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, de e-commerce, fazendo bastante sucesso, está citada inclusive no meu livro. Tem a Trator Gama também, que vende peças para jipes e veículos off-road, também está citada no meu livro. Tem recentemente um case que saiu e cresceu aí na mídia, da loja de móveis Opa, que a cliente reclamou nas mídias sociais e eles foram lá e reverteram o caso. O próprio presidente foi na casa da cliente para montar os móveis, então resgatou, reconquistou a cliente. Você está muito atento ao input que você faz na internet, é muito importante. E super importante, a empresa estar antenada, monitorando essas queixas, essas reclamações, para não deixar essa crise se ampliar, porque isso é muito possível de acontecer hoje com as mídias sociais, e ao mesmo tempo atento para ir lá e resolver, né, para tentar reverter isso a favor da imagem da empresa, né? Então, a gente tem observado empresas que estão conseguindo resgatar o seu cliente de forma positiva, né? Então, o Spoleto foi um case de sucesso e tal.
E por outro lado, tem empresas que ainda estão cometendo alguns deslizes sérios, né? No livro você trata também questões de estratégia. Total, tanto que o livro ele foi criado com esse olhar, né, para trazer várias estratégias, vários exemplos, e tem um capítulo específico voltado para pequenas e médias empresas, que tem muito a ver com essa minha história, essa minha relação com as pequenas e médias empresas, né, e para falar também de e-commerce, que é um grande boom aí nos últimos anos aqui no Brasil, uma grande oportunidade aqui no Brasil, né? Quem quiser mais informações, você tem um site que tem muita coisa, né? O site da minha empresa tem muito conteúdo, que é o www.digitalents.com.br, e tem um blog meu pessoal também com bastante informação para quem precisar de mais conteúdo e também divulgação de cursos, treinamentos, que é o www.sandraturk.com.br. Muito obrigada pela entrevista, Sandra. Eu que agradeço, obrigada. Você assistiu mais uma entrevista exclusiva no canal do Empresário. A cada 15 dias recebemos especialistas que podem dar dicas e sugestões para a sua empresa crescer ainda mais.